Mais um edital do TJSP publicado de surpresa, no susto. Na minha vez também foi assim. Eu fui aprovado 2 vezes no concurso do TJSP no ano passado, em 2023. E uma das vezes eu fiquei em 6º lugar no concurso da Grande São Paulo e na outra eu fiquei em 39º no concurso da capital. Nas 2 provas eu acertei 91 das 100 questões. Na matéria de direito eu cheguei a acertar 38 das 40 questões. Eu consegui gabaritar português, eu gabaritei RLM, eu gabaritei matemática, enfim, eu consegui um resultado muito bom nessa prova. E como essa oportunidade acabou de pipocar de surpresa novamente, eu quis separar os principais pontos para compartilhar com você hoje, para falar como eu estudaria para essa prova no pós-edital, porque eu estudei para essa prova no pós-edital. Eu estava estudando para outros concursos faziam alguns meses e de repente saiu o concurso do TJSP de surpresa e eu decidi fazer. Muitas matérias do edital eu não tinha estudado, muita coisa foi nova para mim, principalmente a parte de processo civil. Mesmo assim, eu consegui um excelente resultado. 2 aprovações, 91% de acerto na prova. As 2 aprovações foram dentro das vagas e eu fico muito feliz de ter participado disso, porque hoje eu tenho também vários outros amigos que foram aprovados nesse concurso e a gente aqui na Brabo Concursos, a gente vê muitas pessoas que estão extremamente realizadas com o cargo. Por isso, hoje eu vou falar para você por que o TJSP é o melhor concurso do Brasil, porque com certeza ainda dá tempo de ser aprovado, como você deve organizar os seus estudos para esse concurso e como que você deve estudar cada matéria desse edital. Galera, o TJSP é uma excelente oportunidade porque os editais sempre vêm com muitas vagas. Se você olhar o cadastro de reserva lá, mais as vagas imediatas, mas o cadastro de reserva não tem certeza se vai ser chamado. Realmente, ao pé da letra, o cadastro de reserva não tem certeza se vai ser chamado. Mas se a gente analisar o histórico do TJSP, toda vez esgota o cadastro de reserva. Toda vez. Por quê? Porque tem muito giro, tem muita demanda. Essa é a grande vantagem do concurso do TJSP. A gente sabe que vai sair um edital cedo ou tarde, entendeu? E esse tarde nunca é tarde, é sempre um intervalo de tempo minúsculo entre um edital e o outro. A demanda é muito alta. O pessoal interno lá não cansa de dizer que eles sempre estão precisando de mais funcionários. E isso se comprova quando a gente analisa a frequência de editais. Outra vantagem desse concurso é que a VUNESP é uma banca extremamente justa, mas não só isso, é uma banca também previsível. A gente faz análise das provas anteriores, das questões anteriores da VUNESP em outros concursos e a gente consegue pegar o perfil da banca de uma forma muito precisa. É muito tranquilo você fazer um concurso do TJSP se você tiver feito o seu dever de casa fazendo o estudo da banca. Além disso, o salário é muito bom, acima de R$7.000 bruto, e você tem a oportunidade de ir lá dentro crescer, se desenvolver, pegar alguns cargos e ter adicionais muito interessantes no seu salário e tem também a progressão de carreira. Além disso, é um concurso para nível médio que não cai redação, o que já facilita muito para muita gente. Nesse sentido, eu preciso compartilhar com vocês também por que eu acredito com sinceridade que ainda dá tempo. Por quê, pessoal? Baseado na minha experiência pessoal, de quem estudou muito para esse concurso, de quem ajuda hoje pessoas a estudarem para esse concurso, trabalha com materiais para esse concurso, a gente está o tempo todo buscando informações sobre. Muitas vezes, na maior parte das vezes, ao contrário da crença popular, o que acaba deixando a galera de fora desse concurso não são as matérias de direito. Muitas pessoas são reprovadas nessa prova em específico por causa de matemática, por causa de RLM, por causa de português, por causa de informática. São as matérias básicas, pessoal. E por que isso acontece? Porque a pessoa, ela pensa, eu não fiz faculdade de direito, eu não sou da área, eu não tenho conhecimento com esses assuntos. E aí ela faz um preparo que ela só pensa nisso, só pensa em direito. E ela tinha que fazer justamente o oposto, porque frequentemente as pessoas conseguem aprender as matérias de direito por repetição. Lê, vê, faz muito exercício, lê de novo, faz exercício de novo, lê de novo. A pessoa decora os artigos e ela consegue fazer a prova. Agora, você não consegue decorar matemática, você não consegue decorar RLM. Você pode até decorar a tabelinha lá, pode decorar umas fórmulas de matemática, mas se você não fizer muito exercício, se você não sentar e fizer uma investigação pessoal do que está te impedindo de progredir, se você ficar quebrando a cabeça, você não se desenvolve. Aí a pessoa quer estudar matemática lendo, quer estudar RLM lendo.
Ela quer estudar português, mas não quer voltar no português básico, que é o que está travando o desenvolvimento dela, entendeu? Então, muitas vezes, o que impede a pessoa de ser aprovada é essa falta de tato, de perceber o que está nivelando a nota dela por baixo. Mas você tem como fugir disso. Eu sei história de várias pessoas que, assim como eu, foram aprovadas no pós-edital, só que eu estudava para concurso fazia, sei lá, 6, 8 meses já antes da prova TJSP. Eu conheço pessoas que não estudavam para concurso e foram aprovadas, entendeu? Então é possível, porque são muitas vagas, a lista roda muito, é uma prova previsível, enfim, por causa de tudo que eu já falei para você, esse concurso do TJSP é uma excelente oportunidade e sim, dá tempo de ser aprovado no pós-edital. Outro detalhe, as provas são apenas dia 8 de setembro, que por coincidência ou não é o dia do meu aniversário. Vou fazer 18 anos esse ano, acredite se quiser. E você tem várias semanas de estudo até a data da prova, inclusive mais do que eu até estava acostumado a ter de espaço até a prova. Se eu não me engano, é tipo 16 semanas que dá daqui até lá, da data desse vídeo. Geralmente quando eu fui fazer as minhas provas tinha bem menos que isso, tinha tipo 3 meses, 12 semanas, 10 semanas às vezes. Então você tem o tempo hábil para se desenvolver se você tiver 100% compromissado com a sua missão. Agora, o que eu quero tranquilizar você aqui é, se você quiser, se você se comprometer, se você estiver disposto a encarar as matérias que você vai mal, as matérias que você tem dificuldade, as matérias que você odeia estudar, dá tempo de ser aprovado nesse concurso. É óbvio que o ideal é sempre começar no pré-edital, mas a gente sabe que em todo concurso tem uma galera, que não são poucas pessoas, que são aprovadas e começaram só no pós-edital. E aí, para isso dar certo, a gente tem que definir qual que vai ser o ritmo de estudos no pós-edital. É muito importante que a gente consiga parar ali no meio termo, talvez um pouco acima do meio termo, um pouco para frente do meio termo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que dar uma pisada no acelerador. Se você vai começar agora, você já vai começar pisando no acelerador em questão de ritmo. Só que você não pode se arrebentar, porque você tem que chegar inteiro no dia da prova. E é um erro muito comum, é um erro muito recorrente, inclusive eu fiquei isso aqui de fazer isso, de chegar no dia da prova completamente destruído, com a cabeça cansada, com a cabeça esgotada e fazer uma prova horrível. Não chegou a acontecer, mas eu cheguei muito perto. No dia da prova eu estava bem cansado, eu estava assim, com uma sensação muito ruim. Na hora da prova também, quase passei mal, foi uma coisa bem negativa. Então assim, por pouco que eu não estrago a minha prova por causa de cansaço excessivo. Mas, por outro lado, você também não pode ir no ritmo de quem está em pré-edital, porque você tem que não só acabar essa matéria, até porque é possível ser aprovado sem acabar a matéria do edital, mas você tem que pensar que você precisa aprender essa matéria, você precisa fazer muito exercício, você precisa conseguir revisar essa matéria o máximo de vezes possível até a data da prova. Então não dá para fazer um estudo mole, um estudo descompromissado ou um estudo a passeio. Ah, vou sentar ali no meu computador, vou estudar um pouquinho, depois eu toco minha vida. Não. Inclusive eu tenho que conversar com você sobre a necessidade da gente fazer uma reflexão do que você vai abrir mão nesse período. Pô, a gente está em pós-edital, o que eu vou abrir mão de fazer agora? Entendeu? Na minha vez, no pós-edital, que foi quando eu comecei a estudar para o TJSP, eu abri mão de tudo. Eu só não abri mão de ir na academia. Eu morava com a minha namorada, então isso facilitava muito, né? Porque eu não ficava 100% do dia sozinho, mas eu não estava com a minha família. Nesse período de estudos, eu acabei ficando muito tempo sem ver minha família, porque eles estavam em outro estado. Então viajar, eu estava no Rio de Janeiro, viajar para São Paulo me tomaria muito tempo, eu perderia vários dias de estudo, seria muito complicado. Então, se eu não me engano, eu fui assim uma semana antes da prova só para São Paulo, no interior de São Paulo, porque eu já aproveitei, depois fui para a capital fazer a prova e aí eu fiquei esse tempo com a minha família. Mas eu abri mão de muita coisa, abri mão de bar, abri mão de festa, eu abri mão de qualquer coisa que não fosse me fazer ficar mais perto do meu objetivo, que naquele momento era exclusivamente ser aprovado no concurso. Então eu busquei o máximo possível fazer corrida ao ar livre, porque isso me ajudava assim, espairar um pouco, né, respirar um ar puro, às vezes ver a luz do sol, isso é importante para o nosso psicológico e eu recomendo que você cuide do seu psicológico, senão você não vai conseguir chegar inteiro na prova. E também eu não deixei de treinar porque aquilo me fazia bem, eu sentia que era positivo para mim a longo prazo, para eu não enlouquecer completamente por estar ficando o dia inteiro trancado no quarto estudando. Às vezes, se você trabalha, por um lado, pode ser um pouco mais difícil administrar o tempo, porque você tem que trabalhar, só que por outro lado, muitas vezes é positivo você poder passar uma parte do seu dia focado em outra coisa. Assim, quando você volta para o estudo, você está 100% presente no estudo. Às vezes, é comum algumas pessoas que passam o dia inteiro estudando, elas perdem o foco. E aí a pessoa estuda 6 horas no dia, só que daquelas 6, o rendimento real foram às vezes só de 4 horas, porque nas últimas 2 ela já estava muito cansada, ela estava sem foco, enfim, estava com a cabeça em outros lugares. Mas no geral, você tem que se preocupar em manter um ritmo
acima do meio, ali você não pode ir no 50%, você tem que ir no 75%, você não pode ir no 100%, senão você não aguenta chegar na data da prova, e você tem que fazer uma reflexão. O que eu estou disposto a abrir mão? Pelo resultado que eu quero, pelo sonho de ser concursado e pelo que não vai me prejudicar o meu psicológico de eu ficar completamente isolado, porque isso também não é saudável. Eu considero que eu achei um ponto, assim, ok de abrir mão das coisas, nada que me prejudicou, porque talvez o que tenha pego mais no meu psicológico foi realmente o cansaço por eu estar forçando muitas horas de estudo por dia. Agora vamos falar sobre organização do seu ciclo de estudos, o seu cronograma, como que você vai organizar as matérias na sua semana, as horas de estudo, etc. Mas antes disso, eu já queria te convidar para você acessar o link que está aqui nos comentários, está no primeiro comentário fixado e está na descrição do vídeo também, para a semana do Projeto Escrevente 2024. O edital acabou de sair e você não pode perder tempo. Nós vamos ter uma semana inteira, um evento que a gente vai apresentar todas as informações que você precisa e vamos te dar a chance de entrar na mentoria, que vai ser um acompanhamento que você vai ter até a data da prova, com todos os materiais que você precisa para o concurso do TJSP. Essa mentoria foi a mesma que eu fiz, foi a mentoria que eu usei para ser aprovado. Lá dentro você vai ter 100% de todos os materiais que você precisa para ser aprovado nesse concurso, porque foi o que eu usei e eu passei em 6º lugar, então funciona. Se você tiver interesse, não deixa de checar o link aqui para você participar desse evento e poder entrar na nossa próxima turma. Então, como que eu indico que você faça essa organização? Do mesmo jeito que eu fiz. Não é a forma que eu organizava meus estudos quando eu comecei a estudar para concurso, mas passado o tempo eu percebi que com certeza era a melhor forma, porque eu fiz por tentativa e erro. No começo eu usava muito cronograma para estudar. Os dias da semana eles tinham data, assim, por dia da semana tinha exatamente a matéria que eu ia estudar naquele dia e tinha o horário que eu ia estudar. O problema é que toda vez que acontecia um imprevisto, eu quebrava o cronograma inteiro e às vezes era bem difícil de recuperar, de rearranjar o cronograma. Às vezes eu pulava a matéria porque era mais fácil do que tentar encaixar ela no resto da semana. Para resolver isso, a gente usa um ciclo, que é como se fosse um cronograma, só que não tem dias marcados, nem horários marcados. É simplesmente a ordem que você vai estudar as matérias e assim, com a frequência. Então, português você vai estudar segunda-feira, né? A primeira matéria do seu ciclo, se você começar a segunda-feira, mas pode ser qualquer dia. Aí, a primeira matéria é português, a segunda é processo civil, a terceira é processo penal, a quarta é informática, a quinta é português de novo. Aí você fala, mas eu vou repetir português? Vai, por quê? Porque português representa 24 das 100 questões dessa prova. Então você tem que estudar português mais vezes do que você vai estudar direito constitucional, por exemplo, que é uma matéria extremamente pequena e que tem bem menos questões do que português na sua prova. Então a gente monta esse ciclo. Se você tiver interesse, na descrição dos meus vídeos, eu sempre deixo um ciclo gratuito que você pode pegar no meu Drive, mas para você fazer isso com maestria, né, com aptidão, eu recomendo que você participe da semana do Projeto Escrevente, porque lá a gente explica em detalhes como você pode fazer isso. Além disso, se você tiver interesse, eu tenho um vídeo exclusivo aqui no canal, onde eu monto um ciclo de estudos do zero para você já conseguir montar agora, se você quiser, o seu ciclo de estudos para o TJSP de forma 100% gratuita. Mas, se você é muito iniciante, eu recomendo mesmo que você já pegue o ciclo pronto aqui e vá estudando, depois você faz as adaptações que você julgar necessário. Para organizar esse ciclo, você precisa considerar o peso das matérias, mas não só a quantidade de questões que cada matéria tem na prova, mas também a quantidade de conteúdo. Se você pegar processo civil, é a matéria da prova que tem mais artigos, só que tem, às vezes, a mesma quantidade de questão que constitucional. Então, como que você vai fazer essa divisão de peso? Penal também, a matéria é bem pequenininha, processo penal é gigantesco, igual processo civil. Então, você tem que considerar o tamanho da matéria e o peso dela na prova para fazer esse ciclo. Por esse motivo, eu recomendo que você acompanhe lá a nossa semana do Escrevente, que a gente vai explicar isso em detalhes, ou que você pegue o ciclo aqui e já comece a estudar, depois faça as adaptações que você quiser. Agora, eu gostaria de fazer uma observação que eu falo com as pessoas, assim, quando elas vêm falar comigo, e que eu acho que é uma coisa extremamente importante e que eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas vamos lá. Cuidado com o material que você vai comprar, com o material que você vai pegar, de quem que você vai comprar, por quê? Principalmente em pós-edital. Tem materiais que são muito extensos, tem materiais que vão estar cheios de conteúdo que não estão no edital, que não vão cair na sua prova. Isso arrebenta quem está estudando em pós-edital. Eu sei porque eu já comprei um material desses, na verdade mais de um. Eu sempre conto a história aqui nos vídeos. Eu tive que pedir reembolso porque o negócio mais me atrapalhava, mais me atrasava do que me ajudava a estudar. E também tomar muito cuidado com pessoas que tentam oferecer, por exemplo, um cronograma de estudos, um ciclo de estudos, enfim, qualquer
coisa que ela esteja vendendo para você, mas essa pessoa nunca foi aprovada nesse concurso. Eu consigo hoje gravar esse vídeo que eu tô gravando para você porque eu passei por isso. Eu sentei minha bundinha lá na cadeira, eu tive que fazer um ciclo, eu errei, eu comprei material ruim, eu tive que pedir reembolso, eu comecei a estudar, aí eu vi que não dava para estudar a matéria desse jeito, eu tive que trocar tudo isso especificamente pro TJSP. E eu considero que eu fiz isso de uma forma muito boa o suficiente para ensinar para você, porque eu consegui o resultado que eu consegui. Aprovado 2 vezes, com mais de 90% de acerto, uma foi em 6º lugar. As 2 foram dentro das vagas, enfim, foi um resultado excelente. Então eu sei que eu acertei da forma que eu fiz. Infelizmente, tem algumas pessoas que oferecem alguns produtos e essas pessoas nunca foram aprovadas nesse concurso. Às vezes a pessoa nunca fez, às vezes a pessoa fez e ela não foi aprovada nem fora das vagas. Então, muito cuidado. Às vezes você acaba comprando um material de uma pessoa que não faz ideia do que ela está falando. Ela está só pegando o que ela viu na internet, fazendo um Frankenstein ali e tentando vender isso para você. Enfim, muito cuidado. Agora eu vou entrar na etapa que eu vou te passar um overview, vou te passar uma visão geral de como que você pode estudar para cada matéria desse concurso. Só que eu já gostaria de te dizer que se você quiser uma explicação mais detalhada, eu tenho uma playlist completa, tá aqui no YouTube, tudo gratuito para você, onde eu ensino como estudar cada matéria desse edital, matéria a matéria. Eu vou explicar para você todas, tá? Só você clicar nas playlists aqui do canal que você vai ver os vídeos lá, 10, 15 minutos cada vídeo, e eu gravei esses vídeos logo depois de ter feito as provas que eu fui aprovado. Então todas essas informações estavam muito frescas na minha mente. Além disso, eu tenho vídeos sobre como estudar português, sobre como estudar matemática, independente do concurso, que também são vídeos muito procurados pelas pessoas, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Agora eu vou começar a dar uma passada geral aqui nas matérias dessa prova. Para começar, português e matemática. Mas, nossa, português e matemática são matérias que não tem nada a ver. O conteúdo não tem nada a ver, mas a forma de estudar é muito igual, é muito parecida. Presta atenção, o que você tem que fazer para gabaritar português e matemática na prova do DJSP, assim como eu fiz, se você já não é bom nessas matérias, você já não tem uma base muito boa, se você já não é avançado, o que você tem que fazer? Você vai voltar no básico. Você vai estudar português básico, você vai estudar verbo, você vai estudar pronome, você vai estudar oração, adjetivo, substantivo. Você tem que estudar isso antes de começar a estudar a matéria do edital. Não é à toa que em todos os nossos materiais a gente coloca o curso de português básico e o curso de matemática básica. Se você não souber conjuntos numéricos, números reais, números naturais, se você não souber exponenciação, MMC, MDC, você não vai conseguir fazer as questões das matérias que estão no edital. Aí coloca um probleminha matemático e você fala, nossa, eu não sei o que eu faço com a raiz aqui, nossa, eu não sei o que eu faço com esse expoente aqui, porque você não estudou matemática básica. Às vezes erra uma vírgula naquela conta de divisão, que você tem que colocar o zero, colocar a vírgula, a pessoa erra, ela esqueceu a regrinha, ou ela se confunde na hora, porque não tem prática. Português e matemática são 2 matérias que você, se você quer gabaritar, como eu gabaritei, você tem que voltar na parte básica da matéria, dar um gás, pega bem os conceitos, cria uma base forte, depois passa para o estudo da matéria do edital. Você não precisa de muito tempo para fazer isso, mas se você ficar insistindo só na parte do edital e você não tiver uma base boa, é muito provável que você trave e você não consiga evoluir, tanto em português quanto em matemática. E aí a gente tem RLM, Raciocínio Lógico Matemático, que é uma matéria que geralmente assusta as pessoas que nunca estudaram ela. Inclusive me assustou pra caramba. Primeiro contato eu falei, meu Deus, que é isso? Nada disso faz sentido, nada disso significa nada. Esse raciocínio lógico que não é lógica, não é intuitivo, e realmente não é intuitivo, mas existe uma lógica por trás. Que eu recomendo, estuda muito, obviamente, serve para todas as matérias, né? Faça muitos exercícios. Se você não tem base, foca em decorar a tabelinha das igualdades e negações, a tabela verdade, o significado de cada conectivo, das proposições, enfim, decora isso e faça muitos exercícios. Obviamente, você vai fazer só exercícios da VUNESP. Você está no pós-edital, é muito improvável que você esgote todos os exercícios até a data da prova, mas se você esgotar, você pode perfeitamente voltar para o começo e fazer tudo de novo. Mas não deixa raciocínio lógico matemático roubar a sua sanidade mental. Dá para aprender sim, você só precisa de tempo, de repetição, para meio que pegar um feeling, pegar a percepção geral da matéria, depois você consegue se desenvolver. Eu sei porque eu passei por isso. Informática, a última das matérias básicas que eu tenho para falar aqui com vocês. Galera, informática é muita decoreba, tá? Geralmente a prova, ela vai te perguntar uma tecla de atalho, ela vai te perguntar uma função, ela vai te perguntar a formulinha do Excel. É isso que a prova vai perguntar.
juntar. Não é uma coisa de uma alta complexidade, mas é muita informação para você decorar. Então estuda muito e revisa muito. Se você tem algum nome que você não está familiarizado, alguma função que você não sabia que existia, cara, faz umas anotações, faz um grifo diferenciado no seu material, coloca um asterisco para nas semanas anteriores à prova você conseguir revisar tudo isso. Geralmente tem algumas funções do Excel que todo mundo trava, todo mundo esquece, todo mundo confunde. Pega essas e faz um círculo diferenciado ali. Uma semana antes da prova você revisa isso, um dia antes da prova você revisa isso, entendeu? Isso ajuda muito. Só que você tem que, durante o seu estudo, meio que fazer um mapeamento dessas coisas que são mais azedas. E aí chega perto da prova, você dá uma passada nisso para refrescar a sua memória e você consegue se desenvolver. A matéria de informática ela é realmente muito grande, mas ela não tem muita complexidade. Ela é muito densa, muito volumosa, mas não necessariamente muito difícil. O estudo de atualidades que a gente costuma fazer, indicar para fazer, é tipo entre 4 e 6 meses antes da publicação do edital. Então tudo que aconteceu 4 a 6 meses antes do momento que eles publicaram o edital, que é hoje, eu indico muito que você se informe, que você vá acompanhando mês a mês todos os acontecimentos. É óbvio que você tem que ler notícia, mas não é só ler notícia, é entender todo o contexto geopolítico, o contexto econômico mundial e também a nível Brasil. Obviamente, sempre que tem alguma coisa muito polêmica que aconteceu recentemente, a chance disso aparecer na prova é muito alta. Então você, assim, é quase certo que vai aparecer alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul, alguma coisa, sei lá, sobre a crise migratória lá na Europa, enfim, sobre a questão, por exemplo, de Israel e Palestina, essas coisas que estão muito recorrentes no cenário atual, é muito provável que elas caem na sua prova, você tem que estar afiado em tudo isso. Então você tem que ler notícia, mas eu também indico que você sempre maratone tudo que tem a ver com atualidades aí na internet. Obviamente, o nosso material é completo e ele conta com tudo que você precisa, todas as informações que você precisa de atualidades. Se eu não me engano, na última prova, o nosso professor, ele acertou acho que 3 ou 4 questões da prova de atualidades, então assim, um índice de acerto muito alto, que ele previu, ele falou, não, isso aqui vai cair tal informação, presta atenção nisso, chegou lá na prova, tinha caído mesmo. Então faça esse estudo geral, mas também o ideal é que você tenha um material muito bom. Aí a gente chega nas matérias de direito, cara, direito processual civil são 417 artigos, é a maior matéria de direito da sua prova. Existem alguns tópicos que caem mais, não é à toa que o nosso material, ele vem aqui, ó, com umas anotações. Se você olhar, não sei se vai dar para ver por causa da luz, do reflexo que dá, mas enfim, a gente coloca umas anotações aqui que mostram que ano que caiu cada artigo, porque quando você vai estudar uma matéria que tem, cadê quantos? 417 artigos, é muito difícil você dar o mesmo valor para todos, então a gente já deixa sinalizado quais são os mais cobrados historicamente pela VUNESP, enfim, tá tudo mastigado para você conseguir fazer o seu melhor estudo. No vídeo específico de processo civil que eu gravei, você tem todas as informações que você precisa sobre como estudar essa matéria, que é volumosa e que você tem que se atentar para não dar muita atenção para partes que, assim, tem uma chance muito baixa de cair na sua prova. Nesse mesmo sentido, a gente tem direito processual penal, 278 artigos. Também é uma matéria bem grande. Ainda não é tão grande quanto o processo civil, mas é uma matéria muito grande, inclusive muito parecida com o processo civil. E é por causa disso que você tem que tomar cuidado quando você for estudar. Recurso em processo penal não é igual a recurso em processo civil. Impedimento e suspeição é de um jeito em cada matéria e a banca sabe que é parecido e ela vai tentar te confundir. Assiste os vídeos específicos que você vai ver a minha explicação super detalhada sobre isso. Mais à frente a gente tem direito administrativo com lei de improbidade administrativa e o estatuto do servidor de SP com 110 artigos. Não é difícil, não é muito volumoso, é na verdade bem tranquilo de estudar essas duas matérias. Foca muito na lei seca, muito na lei seca e faça muitos exercícios que você consiga um bom resultado nessas matérias. A gente tem normas da corregedoria que também é só lei seca, mas é um pouquinho mais chato, algumas coisas são muito abstratas no sentido de que não são coisas que a gente tem contato no dia a dia, são coisas internas do órgão, então fica mais difícil para a gente absorver essas informações, mas tente novamente fazer o máximo de exercício possível e sempre que você vê um termo que você não sabe o que é, pesquisa para aquilo, para você criar uma imagem daquilo na sua cabeça, para você conectar aquela informação a alguma coisa, alguma memória que você possa ter, alguma informação que você possa ter, porque isso facilita a memorização de um conteúdo que você está tendo contato pela primeira vez. Depois a gente tem direito constitucional, é uma matéria basilar para todos os outros direitos
e são apenas 15 artigos. Então, assim, é pouca coisa, não é uma matéria minúscula, mas é pouco comparado às outras matérias. Você consegue fechar direito constitucional com certa facilidade. Os conceitos não são extremamente complexos, são coisas que é muito provável que você já tenha ouvido falar de alguma forma, e isso facilita muito a memorização nesse primeiro contato. Foca bastante em lei seca, faz bastante exercício. Assim como em direito penal, que tem 52 artigos, é uma matéria pequena, não tão pequena quanto direito constitucional, mas é pequeno. Você consegue um bom desenvolvimento lendo a lei seca e fazendo exercício, mas faça exercícios novos, faça exercícios atualizados da VUNESP, porque antigamente a VUNESP era uma banca muito decoreba, ela perguntava o artigo e falava que estava errado, ou escrevia o artigo errado, né, ou faltando alguma palavra e pedia para você completar nas alternativas. As questões eram excessivamente simples, não é mais assim que a VUNESP cobra direito. Ainda que ela cobre só o conhecimento da lei seca, ela faz por caso concreto, ela te conta uma história e ela quer saber o que se encaixa ali, ou então ela apresenta um contexto ali da parte da matéria e ela dá várias alternativas sobre temas diferentes daquele conceito e você tem que saber qual que é o certo dentro daquilo. Então as provas não são tão simples quanto elas costumavam ser, mas ainda a informação que você precisa ter é a informação da lei seca. Agora, obviamente no seu estudo vai facilitar muito estudar com questões que já estão no formato que a VUNESP está cobrando, que são as questões mais recentes. Por fim, a gente tem PCD, que é cobrado junto com atualidades em um bloco da prova, e são apenas 18 artigos. É realmente uma parte minúscula, é muito tranquilo de estudar essa matéria, e é o tipo de matéria que você não pode errar a questão na prova, porque é muito provável que as outras pessoas não vão errar, porque no geral são questões bem simples, bem tranquilas de serem feitas. Esse vídeo ficou longo, mas eu queria passar para você informação útil, informação real, que fosse te ajudar de verdade, para você fazer um estudo para essa prova, porque eu quero que você seja aprovado e que você volte aqui e comente em outro vídeo meu e fala: nossa, Felipe, passei no TJSP, acompanhava seu canal, era inscrito. Vou ficar muito feliz se isso acontecer, vou ficar muito realizado. Mais uma vez, se você tiver interesse em ter um acompanhamento mais próximo, em ser mentorado, em ter um direcionamento com material selecionado, simulado, encontro mensal e tudo que você precisa para ser aprovado nessa prova, primeiro comentário fixado aqui do vídeo e também na descrição do vídeo para participar da semana do Projeto Escrevente 2024. Se você quer compartilhar com o pessoal alguma dica, alguma coisa que você julgue realmente importante para estudar para esse concurso, não deixa de colocar aqui nos comentários também para poder ajudar as outras pessoas. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, obviamente não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.